Oi, Oi, Marta. Adriana. Boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está entrando. Espero que gostem desse conteúdo, que a gente possa trazê-lo aqui mais vezes. Só rapidinho eu vou dar uma explicação para quem estiver entrando, como é a primeira live nossa aqui na Conectune. Então, só explicar que a gente vai falar hoje aqui sobre o filme Um Lugar Bem Longe daqui. E para quem não assistiu o filme ainda, entender que isso aqui é uma análise completa. A gente vai falar do filme, inclusive o final dele. Então, quem não assistiu, cuidado, porque a gente vai dar. Não é nem spoiler, como eu sempre falo, né? É muito mais do que isso, é entregar todo o filme para vocês, ainda super analisado. Bom, primeiro agradecer, Marta, o convite. É sempre um prazer, né? Fazer análise psicológica de filme é uma coisa muito interessante, muito instigante e difícil e trabalhosa, né? Você fica ali, eu fico tentando fazer as conexões que sejam interessantes para as pessoas que estão assistindo, que não entre numa teorização sem fim. E eu sempre, quando é uma adaptação de livro, eu gosto de ler o livro, né, para ver. Eu acho que o livro ele traz detalhes que às vezes agregam, né, na análise do filme. Mas não tive tempo de ler o livro, então a gente vai só com o filme que, pelo que eu andei pesquisando aí nas críticas, é bem fiel ao livro, né? Inclusive, uma das críticas que eu vi é que o filme era muito num ritmo literário, que ele era muito lento, né, para o que as pessoas de maneira geral, gostam. Eu adorei o filme, né? Eu acho que primeiro fazendo é, o papel aqui de telespectadora do filme, eu achei o filme muito interessante. Eu achei o filme emocionante, sensível, eu achei muito, muito bom. Eu acho que para quem gosta de uma construção de história e de personagem mais rica, mais, né, e eu gosto muito, então eu achei muito, muito interessante. Também não li o livro, assisti o filme já algumas vezes, já tinha assistido ele logo que ele lançou, porque ele foi muito bem falado. Depois assisti de novo, e aí quando a gente combinou, eu assisti mais uma vez. É um filme que eu realmente gosto muito. E eu vi também, mas eu fui pesquisar, até quando terminou o filme, eu fui dar uma pesquisada no filme, né? Eu queria saber, entender algumas coisas para saber se o livro trazia mais informações pra gente. Parece que realmente, assim, traz algumas coisas a mais. Acho que o filme é bem fiel mesmo em termos da história e dos personagens. Sim, o filme ele vai e volta no tempo, né? Ele Uhum. traz o tempo atual do julgamento do assassinato lá do Chase, mas fica voltando na história explicando quem é a Kaia, que é a protagonista. Eu não fiquei perdida nessas passagens de tempo. Eu vi que Uhum. tem pessoas, que não sabia exatamente, falaram da caracterização de quando ela era adolescente, de quando ela era adulta, que não, enfim. Eu Ele acho que isso traz assim, os anos ali, né? Ele mostra os anos, então você tem exato. uma ideia de que ano que está. Exato, ele dá uns parâmetros de tempo. Ele começa já dando o ano e depois ele vai indo e voltando e você vai acompanhando, né? Eu Sim. acho que dá para acompanhar numa É. boa. E aí eu acho que a gente pode começar. Bom, a primeira frase que eu já achei super impactante no filme é quando abre, porque depois isso vai fazer total conexão com o fim do filme, que abre com a narração, né, da Kaia falando: o pântano sabe tudo sobre a morte, que não define necessariamente como tragédia, com certeza não como pecado. E no início, você ainda não sabendo da história, não tem noção do peso que isso tem, né? Porque ao longo, a gente vai entender do que ela está falando ao longo do filme. E aí começa já mostrando duas crianças andando de bicicleta lá no meio do pântano, lá da vegetação, e encontrando o corpo do Chase, né? E aí a história começa a se desenrolar. Bom, começa o filme mostrando um pouco, né, da investigação e encontrando a lã na jaqueta, e aí passa para uma cena num bar onde tem, eu acho que era até o advogado, É, né, que está ali no bar, e ele eles tá ali. escutam duas mulheres comentando, né, foi a menina do brejo, né, foi a que é como ela era chamada pela população Uhum. da cidade, né? Foi a menina do brejo, e aí ele já começou a se interessar pela história. E aí começam já aquelas suspeitas que já vem recheada de todo preconceito, né? O próprio jeito que se referem a ela, né, como menina do brejo, como uma coisa muito preconceituosa, muito estereotipada, né? Você vê que eles não enxergam quem ela é, né?
é a menina do brejo mesmo. É. E aí depois mostra os policiais entrando na casa dela e vendo a pena e vendo as penas, né? Que ela tinha as penas das aves que ela ia pegando e desenhando. E aí eles acham um gorro vermelho, que eu acho que aí sim vem a suspeita de que ela realmente poderia ter cometido o crime de assassinato contra o Chase. E aí vão perseguir ela e ela observa de longe, né? E aí você já começa a perceber um jeito dela se movimentar naquele ambiente que é um jeito muito menos humanizado, né? Ela tem um jeito quase igual um De animal ali, se né? Ela fica escondida, esconder ela mesmo corre. ali como uma presa, né? Exato, É. exato. Ela fica olhando de longe, tem uma movimentação rápida, ela mergulha rápido naquele pântano, né? E sai nadando. Ela tem uma intimidade com aquele ambiente e ela age como uma presa, né? Ela não age Uhum. como uma pessoa, talvez agisse ali naquela situação. E aí ela é capturada e vai parar na prisão, e aí vai o advogado que resolve defendê-la, e aí começa a puxar um pouco dessa história, né? Pergunta, ela é muito assustada, ela é muito quieta. Eu até, assim, no início eu pensei, será que ela é quase uma menina lobo, né? Que essas histórias das crianças criadas na selva e que não tem nem condições de linguagem quase. Mas depois, quando ela começa a desenrolar a história dela, né? Ela começa a falar ele entrega um livro para ela com desenho de conchas. E aí ela pega aquele livro e ela fala: as pessoas esquecem das criaturas que vivem em conchas. E eu acho tão bonito, né? Que eu acho que tem umas passagens que ela traz, né? E eu acho que o livro é muito assim, com frases quase poéticas, né? Muito. Que Tem muitas frases, muitas frases. Eu também eu vou deixar você falar mais, porque não, é o que faz mas mais sentido, mas eu tenho algumas coisinhas aqui também que se você não falar, vou traz chegar lá também. sim. Então, e aí ela traz essa frase, né? E você percebe que ela começa a se revelar a partir dali, né? E aí ela começa, eu já tive uma família e me chamavam de Caia. Porque ele chega chamando ela de senhorita Clark, né? Que eu acho que é o Uhum. sobrenome dela, né? E aí, quando ela fala que já teve uma família, ela retoma, começa a contar a história dela. Aí aparece as imagens dela com a mãe pintando, né? Ela aparentemente ali uns 6 anos, né? Pelo tamanho, pelas coisas, ela alegre, brincando e tal, e de repente aparece, é até meio chocante, né? Porque eles estão ali brincando no barco, e aí o pai sai da casa e já dá uma bufetada na menina porque ela estava brincando no barco. Ele, não é para pegar meu barco, e dá-lhe uma bufetada, ela cai no chão. E aí já tem uma criança que vem ajudar, que é o Tate, né? Que depois vem ser o grande amor da vida dela. Mas ele ali, criança, já olhou aquilo e já tentou defender. Ele avançou no cara, né? Eu achei até, nossa, uma criança É, já corajosa, né? é. E aí o cara se livra dele, né? Porque era uma criança, vai lá e espanca a mãe dela, né? Espanca. Você escuta os gritos, né? Uhum. E aí dali você vai entendendo um pouco esse cenário que ela vive. E aí, depois desse episódio, aparece a mãe saindo de manhã. A Caia tá ali na casa e a mãe pega a mala e vai embora, né? Muito machucada e sai andando sem olhar para trás, assim, sem falar com ninguém, né? Essa cena é de cortar É, o coração, né? Porque a Caia é. fica Ela desesperada, chama chamando pela mãe. e a mãe nem olha para trás. Nem olha, nem olha. Você vê, assim, como psicóloga, né, eu olhei aquilo e pensei, ela tá chocada, ela tá em choque, né? Tipo, quando você sofre um trauma muito grande, né, um trauma emocional muito intenso, você pode entrar em choque. E é como se ela ficasse ali meio robotizada, ela não tava, você vê que ela não estava raciocinando, né? Ela não estava muito Uhum. consciente do que estava acontecendo. É É, como se ela saísse, pode tem uma falar? parte do filme lá na frente, quase no final, quando o irmão dela já volta, que ele fala sobre isso, né? Exato, Que a mãe dela levou um ano para para falar. sair desse choque. E aí Exato. que foi quando ela voltou para procurar. Então, ele mesmo fala que ela realmente estava em choque ali naquele momento. E ela Sim. levou um tempo para sair dali, né? Sim, sim. Você imagina a violência que ela devia viver com aquele cara, né? E aí você vai vendo que ele é alcoólatra, né? Que ele bebe muito. E aí depois que a mãe vai embora e a Caia fica muito triste porque aparecem cenas. E isso eu acho muito importante da gente falar, né? Retratando um pouco o desenvolvimento humano. Eu acho que é importante a gente entender como é que o ser humano se desenvolve. Porque aqueles 6 primeiros anos que a mãe da Caia esteve com ela
foram fundamentais para ela se desenvolver cognitivamente, porque ela era muito inteligente. Uhum, Depois você vai ver que ela era genial, né? uhum, Ela criou um catálogo, uhum. ela catalogou todas as espécies lá do pântano e tudo mais. Então ela era genial. E ela se desenvolveu cognitivamente, porque nesses 6 primeiros anos de vida, que são fundamentais para o desenvolvimento, a mãe estava. Né? A mãe estava ali dando o afeto necessário, porque o ser humano, para se desenvolver de maneira saudável, é, não é só alimento que precisa, né? A gente precisa de uma segurança psicológica, precisa do toque. Né? A criança, o bebê precisa do toque. Tem histórias de bebê que ficam em orfanatos, são alimentados, mas a falta do carinho, do toque, tem criança até que morre. Né? Então, assim, para o ser humano isso é fundamental. E isso é interessante que no filme aparece. Muito essa questão até do toque, ela brincando de fazer cosquinha, pegando o pezinho dela, esse porquinho, não sei o quê, contando historinha nos dedinhos do pé dela, né? Eu acho que eles enfatizam um pouco essa relação de afeto que a mãe tinha com ela, que deve ter sido a base que a Caia criou nela para depois superar, né, todos os desafios que viriam pela frente. Ela foi a partir daquela relação com a mãe que foi, talvez se a mãe se ausentasse quando ela era uma criança de 1 ano, ela não tivesse se desenvolvido, né? Então eu acho que é importante nas fases, se a gente for pensar com Piaget, né, quem foi o psicólogo mais importante na questão do desenvolvimento infantil, ele fala muito dessas coisas, né? O quanto que é necessário 4 fatores, né, para o desenvolvimento humano. As questões biológicas, que são hereditárias, e ela tem o talento que ela herda da mãe, que aparece a mãe pintando, e ela pequenininha pintando do lado. Você vê que é uma coisa que era uma capacidade que ela tinha e que o meio acabou proporcionando que se desenvolvesse, porque às vezes a gente tem uma predisposição a desenvolver, mas se não tiver no meio adequado, não desenvolve, né? E a mãe estava ali servindo de modelo para ela e ela seguia aquilo, ela tinha esse mesmo talento da mãe. Bom, então são esses 4 fatores, né? Hereditariedade, que é a carga genética, inclusive a inteligência, a gente já sabe hoje que é hereditária, não assim, você é inteligente ou você é burro, mas os traços de inteligência, aquilo que você pode desenvolver, tem a ver com hereditariedade, o crescimento orgânico, né? É óbvio, né? São fatores fundamentais, né? A gente tem que se desenvolver fisicamente, a maturação neurofisiológica, que Piaget descreve nas fases, né? Porque não adianta querer antecipar, né? Uma criança, sei lá, de meses não vai ter habilidade, não tem capacidade neurológica de falar, por exemplo, né? São Uhum, capacidades que a gente vai uhum, na maturação uhum. podendo desenvolver. E a influência do meio, que são esses estímulos. Então, esses 4 fatores, qualquer pessoa em qualquer cultura, em qualquer lugar do planeta, vai ser assim. Esses são 4 fatores fundamentais, né, básicos para você se desenvolver. E ela teve isso durante um tempo que é muito fundamental, que são os 7 primeiros anos, e o pai fica até uns 10. E aí é Uhum. interessante a gente pensar no desenvolvimento moral, que eu acho que isso é um ponto crucial no filme, né? Porque o juízo moral a gente vai desenvolvendo também em fases. Numa primeira fase, a criança é amoral, ela não é imoral, ela é amoral, ela ainda não está inserida nas regras sociais. A criança até 2 anos é considerada totalmente fora do cenário de moralidade. Depois, até uns 10, 11 anos, é a parte da heteronomia, que é a moralidade que é de fora para dentro, né? Você vai tendo alguém que te diz regra. E o Uhum. pai fazia isso muito com ela. Ele dizia o tempo todo para ela não confiar em ninguém, né? Que é tipo, não confia em ninguém. Quando ela entra no bar lá no bar não, na mercearia lá do Pulinho com a Mabel, ela fala, ela fica assim meio assustada e ele, não, é minha filha, mas ela não fala com ninguém, porque, né, ele está sempre reforçando para ela que o mundo é perigoso. E eu acho que isso impacta muito na forma como ela se relaciona com essa sociedade. Né, a partir do que ela ouve e a partir do que ela vive também, quando ela é incentivada para ir na escola e ela só entende que realmente aquele mundo não é para ela. E até quando ela fala também, quando ela aprende como lidar com o pai. Que ela Sim, aprendeu a lidar com o pai observando os erros da mãe dos, e dos dos erros, né? irmãos. Não é, Sim, mas né, assim, sim, os erros da mãe e dos irmãos em relação a lidar com ele, né?
Então, até nisso ela era Exatamente. observadora. Exatamente. O aprendizado dela vem muito da observação, primeiro desse contexto familiar e depois da natureza, né? Mas ela vem com essa. E eu acho que isso é uma característica dela, de personalidade dela, que talvez tenha sido uma ferramenta que ela tinha emocional para sobreviver nesse contexto que ela tinha. Essa coisa dela ser muito observadora, que realmente ela era, né? Até Uhum. depois com a natureza, ela vai desenhar cada coisa em detalhe, porque ela observa, né? Ela aprende pela observação. E aí, o juízo moral autônomo a gente vai fazer na adolescência, né? Onde você começa a formar suas próprias opiniões e entender um pouco o certo e errado a partir dos seus grupos sociais, né? Que aí o adolescente começa Uhum. a infringir regras e tem aquilo Uhum. tudo que ela não viveu, né? Ela não teve grupo É. social na adolescência. Foi quando ela entrou no isolamento completo, porque o pai vai embora. Ela fala uma frase quando o pai vai embora, do tipo, que é um vazio sem tamanho que ela sente quando ele vai, né? Ela devia ter uns 10 anos ali, né? Pelos meus cálculos, Eu ela acho que eu tinha uns tenho aqui, 10 ó. anos. Meu pai me deixou. A dor não foi igual quando a minha mãe partiu. Ela ainda fala isso, né? Exato. É. Mas estar completamente sozinha é um Como se. sentimento tão vazio que Exato. ecoa. Exatamente. Exatamente essa Então, frase, né? Assim, mesmo não sendo um bom pai, ainda assim ela sentiu mais uma uma perda, né? presença. É. Exato. Exato. Né? A presença dele, até porque teve um momento da vida que eles até tinham uma relação. Ele até entrega, dá para ela de presente a bolsa dele da época de exército, né? E aí você até assim rapidamente dá a entender, né? Provavelmente é um desses caras que foi para a guerra e volta doido, né? Uhum, Alcoólatra, agressivo, né? Eles são uhum. expostos a muita violência e tem muito caso. Até aquela história que a gente fala, neurótico de guerra. Né, que virou até uma coisa, É. esse cara é um neurótico de guerra, porque realmente a guerra adoece as pessoas, emocionalmente, psicologicamente, e muitos voltam transtornados, né? E eu fiquei na minha cabeça que era um pouco isso que justificava aquele comportamento violento dele, né? É, Não é que ele fala, porque ele fala sozinho, né? é, Tipo, ela pega a bolsa e sai correndo, talvez o porque é a hora que o livro carteiro tá chegando. explique alguma coisa em relação mais ao pai. Tudo tem uma história, né? No fim, tudo tem uma história. As pessoas são o que são pela história e experiência delas, né? O Uhum. pai é um monstro, mas é um infeliz, alcoólatra. Ele, para mim, é um cara doente, né? Não dá nem para ter muita raiva, porque ele é completamente adoecido, né? E de uma violência, a gente também está falando de década de 50, 60, né? Que a violência contra a criança também não era como é hoje, né? Era Contra a muito mulher, mais né? comum. E Contra a contra a mulher também. mulher. Exato, era muito mais comum, né? As pessoas tanto que, gente, como é que alguém se cala, né? Vendo uma mulher toda machucada, ou vendo. Hoje em dia é uma coisa assim, tipo, inacreditável. A criança tomar uma bufetada daquela, mas isso não era uma coisa tão incomum naquela Uhum, época, né? uhum, uhum, Então, verdade. É. era outro cenário, até para essas questões de violência. Alguma coisa assim, mesmo no meio de um cenário de um cara extremamente violento, isso vale para a vida, né? Mesmo uma pessoa extremamente complexa, né, nessa relação com esse pai que é tão violento, que tanto mal causou para ela e para a família, né, porque no fim ela acabou abandonada por conta desse pai, que fez todo mundo ir embora e no fim ele acabou indo também. Mas sempre tem um aprendizado também, né? Assim, tem alguma coisa que você salva dali. E eu acho que ela consegue tirar um pouco isso, né, dessa autodefesa dela. Ele fala, ele enfatiza isso com ela, para ela se proteger, para ela não confiar, né? E ele dá a bolsa onde ela coloca as penas, né? Então, de alguma forma, ele incentiva um pouco isso dentro das limitações, né? Que ele tinha, e eram muitas, né? Porque muito adoecido, né? E aí começa ela estabelecer a relação também com Pulinho e a Mabel, que é até um calorzinho no coração quando ela começa a ter esse cuidado com ela, né? Ver a menina chegando sozinha e começa a perceber que ela realmente está muito desprotegida, sugere dela ir para a escola. Ela vai para a escola e sofre bullying, né? Porque ela era uma Uhum. menina muito pobre, muito sujinha. Imagina, coitada. Tinha ninguém para cuidar dela ali direito, né? Ela mal sabia. É, Até esse autocuidado ele tem que ser ensinado, né? Tinha que ter alguém por ela lá. E o pai não era essa pessoa, né, de cuidado com ela. E ela vai para a escola e sofre o bullying e desiste de ir. E a É, Mabel começa meio que a e aí adotar ela, né? tem uma frase que ela fala também, que até eu anotei aqui, que já é também
a deixa do aprendizado dela, que ela fala, esse foi meu único dia na escola, preferi aprender com a natureza. Sim, já É, começa a trilhar, né, qual é o caminho que ela foi percorrendo, né? E é. realmente, né? Onde ela vai se instruir, onde ela vai aprender a lidar, né, que não é ali naquela sociedade ali, né? Ela realmente precisa recorrer a uma outra realidade ali para ela aprender a desenvolver, né? Sim. E aí ela começa a estabelecer uma conexão com o Pulinho e a Mabel, né, que é o casal de negros, né, que naquela época também deviam sofrer um racismo imenso, né? Uhum. Eles estavam ali e talvez até por empatia, né, pelo que eles deviam sofrer na própria pele de preconceito e por empatia, eles meio que adotaram ela porque viam que ela sofria Sim. por ser pobre, por ser, enfim, né, abandonada e tudo mais, né? E aí eles estabelecem uma relação ali que é fundamental também para o desenvolvimento dela, né? Ela, esse cuidado, esse vínculo meio de maternal e paternal que eles estabelecem com ela, eu acho que é fundamental, né? Porque ela vai. É Sim, um vínculo de afeto sim. importante, né, para Aham. ela. Depois que o pai vai embora, só restou eles, né? E eles começam assim. Ela compra o sapato para ela, né? Faz o, sei lá, compra, arruma o Da sapato para roupa. ela, né? É, Começa a dar roupa. Até na prisão, né? Ela recebe uma bolsa com roupa, né? é. Então ela tinha esse cuidado de mãe com ela, né? Que eu acho que com a ausência da mãe, do pai, de todo mundo, quem que exerceu essa maternidade com ela? Foi a Mabel Uhum. e o marido, e foi a natureza, né? Quando a gente fala da mãe natureza, no caso dela é mãe natureza mesmo. Foi onde ela Literalmente. É, literalmente, porque foi onde ela tirou o aprendizado dela, né? De tudo, é. de tudo. É, Eu até acho. quando ela começa a ler também, ela também fala isso, né? De coisas que ela foi aprendendo no livro, e inclusive, né, na perda da mãe, tem uma passagem também que ela fala que ela procurou em todos os livros o que que faria uma Exato. mãe abandonar sua Abandonar suas cria. crias. Exato. E é onde ela passa a buscar todo o amparo dela, o tempo todo, né? Tem até uma frase aí no final que ela fala, né? É, sempre que eu titubeava, o brejo me amparava. Era o Uhum. brejo onde ela assim, tanto que quando ela, tudo que acontecia com ela, né, ela ia, ela mergulhava, ela ia, sentava, deitava na areia, né? Eu acho que é onde ela realmente se sentia protegida, né? Se sentia amparada mesmo, né? E aí depois vai aparecendo no tempo, né? Isso eu achei tão interessante. Na acusação começa o julgamento e na acusação o advogado fala que ela tem a fraqueza de caráter para matar o Chase. A fraqueza de caráter, assim. Porque eu acho que a única coisa que ela não tinha era fraqueza de caráter, né? Eu falei, ele podia acusar de qualquer coisa, mas como que era vista a pessoa que é diferente, né? Ela era diferente do que eles estavam acostumados. Eles Sim. tinham criado todo um preconceito, toda uma ideia sobre ela, e ela era uma menina super inteligente, né? Ela já estava ali naquela época, catalogando todas as espécies e tudo, e eles tiravam ela. Ui, para uma pessoa incapaz ou sem caráter e tudo, só porque não estava vivendo dentro do que eles estabelecem como certo, né? Dentro do que é Uhum. socialmente esperado. E aí é interessante também essa questão da moral, né? Porque eu acho que aparece em vários momentos. A moral dela é diferente, né? Porque a moral aprendida socialmente vem muito da família, das instituições, né? Família, religião, escola. E ela não tinha nenhuma dessas referências. A referência dela é outra, é a natureza. E dentro do que a natureza prega, não tem nada de imoral em relação a matar, a presa se defender matando o seu predador, por exemplo. Né? Isso não é imoral. É, Isso é não, muito interessante. é isso. Isso aí faz parte, natural, É é da natural. Também tem. sobrevivência, né? Isso Ela é a lei da também sobrevivência. fala isso. Eu também anotei essa frasezinha aqui em algum lugar aqui, que ela fala justamente para que a presa possa viver, é preciso que o predador morra. Aham. Né? Ela fala mais ou menos isso, né? E a outra frase também que é, eu não sei se a natureza tem lados escuros,
mas tem modos inventivos para sobreviver, né? Também ela Exato. fala isso, né? Então É, tem as frases desse filme, do livro, no caso também, são sensacionais, é. são muito boas. Eu anotei várias, anotei essa também. Eu acho interessante quando o advogado, ele depois negociando com ela, você poderia falar que naquela situação, querendo que ela falasse alguma coisa, e ela fala, não vou dizer nada que sugira culpa. Ela se recusa, porque Uhum. ela não sente Ela culpa. não E não é porque ela é uma sente, né? psicopata, é porque, na verdade, a moral dela é outra. Né? Não é Uhum. uma coisa. Porque você podia pensar, ela não sente culpa, ela é psicopata, né? Pra gente aqui, uma pessoa que mata e vai impassível almoçar no dia seguinte é uma psicopata, né? Uhum. Só que a gente não Uhum. pode nem categorizar ela dessa forma, porque ela não é uma psicopata. Na verdade, ela tem uma outra moral, porque dentro do contexto que ela vive, aquilo tinha algum sentido, né? Do julgamento ali, em que ela tá o tempo todo justamente com esse semblante assim de coitada, de vítima, né? E Aham. você não vê nada de culpa ali, realmente parece. Aí você pensa isso, gente, não pode ter sido essa menina. Não pode ter sido ela, Exato. né? Tanto que ela não quer aceitar, ela não aceita, a culpa não é minha, a culpa é deles, né? E ela chega a falar Aham. isso, né? Então você fica ali durante o filme e fala assim, não, não é ela. Quem foi ainda não sei, porque Exato. tá Você muito pensa, estranha gente, essa situação. coitada, né? Eles estão Mas ela não foi. julgando. Exato. No final, você vai, depois que a coisa vai desenrolando, você vai até pensando, né? Mas assim, você olha aquela fragilidade, ela sempre ali, né, com aquele ar de fragilidade e de dor, né? Sei lá. Mas a dor dela é outra, né? Eu acho que esse que é o ponto. É, a dor dela é com essa rejeição social que ela sofre. Né? Tanto que ela fala, o julgamento é sobre eles, não é sobre mim. Né? Eu acho que é isso, né? Ela acredita que ela não tem culpa. E realmente não tem, né? Assim, que aí vai começar a relação dela com o Tate, né? Que é uma coisa linda de se ver, né? Ele vai se aproximando e deixa lá um negocinho e tal, enfim. Aí ele deixa um bilhete para ela junto com umas sementes de cenoura para ela plantar, né? E poder comer e tudo mais. E ela fala para ele que não sabe ler, né? Que ela não tinha como ler o bilhete dele. E aí ele percebe que ela não sabe ler e vai alfabetizar ela. E é muito lindo esse processo, né? Desse cuidado dele com ela, né? Desse amor que ele tinha, que desde o início ele cuidava, né? Desde quando ele era pequenininho e reagiu, É. em relação ao pai dela, né? Protegendo. E Então ele quando tem ela essa relação de fica proteção. perdida, né, lá no No pântano também, barco, no barco, né? e ele vai ajudar, ele é muito bonitinho, né? E depois nessa relação que eles vão estabelecendo e que ela vai naturalmente se envolvendo com ele, né? Você vai vendo aquela relação acontecer. E ela, quando aprende a ler, né, é tão bonitinho que ela fala, não sabia que palavras podiam ter tanta coisa. E É. aí ele fala, né? Não tem mais um dia que você não conseguirá não ler alguma coisa, porque é isso, né? Depois que você aprende a ler, você não consegue não ler mais, né? Tudo que você enxerga, você lê ali, né? Então é um mundo que se abre para ela a partir da leitura. Uhum. E aí ela vira uma compulsiva de ler, ler, ler. Ela vai aprender o mundo pela leitura, né? E aí ela vai muito por esse caminho da biologia, do estudo da natureza. Você vê que toda a leitura dela é em torno disso, Uhum. que é uma busca de explicação para o que ela vive, né? Ela busca entender exatamente a frase, né? Ela ficava procurando por que que uma mãe abandona suas crias, né? Então, ela fica tentando entender o mundo dela. Ela se organiza a partir daquele olhar da natureza. Isso é bem lindo, né? Eu acho que a gente, eu acho que na sociedade a gente perdeu um pouco a conexão com a natureza, né? E essa conexão, ela realmente é importante para o ser humano. Eu acho que faz falta, né? Esse contato com a natureza que organiza um pouco a gente, né? Você consegue ter um olhar para o mundo diferente, né? Mais sensível, né? Ela tinha essa sensibilidade, né? Essa frase eu achei linda também. Às vezes me sinto tão invisível que me pergunto se estou aqui mesmo. Essa sensação de ser invisível, né? Porque o ser humano, quando a gente fala que o ser humano é um ser social, é porque é. A gente depende do olhar do outro para sentir a Uhum. nossa própria existência, né? A gente se olha e se vê a partir do outro, né? E quando ela não é vista, ela é invisível. E aí ele fala para ela, mas você está. E eu acho tão interessante.
porque o Tate começa a ocupar esse lugar de alguém que olha para ela, né? Ele olha para ela, ele enxerga ela. E ele enxerga de uma maneira muito humana. Ele vai humanizando ela. Uhum. Quando ele traz a leitura, quando ele insere ela nesse mundo e quando ele começa, ele está sempre estimulando ela, né? Por que que você não publica? Por que que você não faz isso? Ele quer que ela saia daquela vida mais animalesca, entre aspas, que ela vai vivendo, né? Muito, quase que a base só de, sei lá, sobrevivência fisiológica ali, né? E começa a introduzir ela nesse mundo. Isso é tornar ela visível, né? Ele vai trazendo ela para a vida, vai trazendo luz para ela, trazendo visibilidade, né? Tanto que quando ela começa a publicar, ela é outra coisa, né? Ela vira uma ganha muito dinheiro, inclusive, com isso, né? Interessante também quando começa o agente social fala, uma menina morando lá sozinha parece imoral. Você não pensa assim que o agente social vai lá, ele toda hora ia lá, pelo que dá a Aham. entender, né? Ele virava e ia até a casa dela porque queria trazer ela para uma instituição. Um bom acolhimento institucional coloca as meninas no caminho da moralidade daquela sociedade, né, que acha. Uhum. E isso é Uhum. interessante, eu acho, até a questão como ela lida com o sexo, eu achei lindo, assim, né? Para ela, o sexo é natural. É. Tanto que quando ela tá ali com o Tate e ele tá quase, né, transando com ela, ele para e, não, não, ela, por que não? Eu quero. Aham. Né? Para ela é uma É. coisa natural. Qual é o tabu disso? Qual é o problema, né? Por que não, né? E É. ele fala, não vai ser bom para você. Eu não quero te prejudicar, né? Ele entende as regras sociais, que se ela perder a virgindade lá naquela época, né, nunca mais ia Aham. ser vista como uma boa moça, provavelmente, né? Aham. Coisa que depois o Chase não tem nenhum cuidado, né? Atropela igual um, sei lá o quê. Aí volta lá para o julgamento, né? E aí no julgamento eles vão mostrando, né? O advogado, ele manda muito bem, o advogado dela, né? Ele parte para uma linha de defesa que eu achei muito interessante, né? Quando ele começa a falar dessa exclusão que ela vivia o tempo todo, e ele defendia ela muito bem, igual a lã que foi encontrada no casaco. Ele, mas essa lã tá lá desde quando, né? É. Mas Quem sabe dizer? ele comprou a inocência dela, né? Sim, Ele ali, ele realmente, né? Ele embarca na dela e ele acredita na inocência dela. Eu fico pensando assim, se ele soubesse ou se ele tivesse algum pingo de dúvida, se ele ainda seria tão, assim, tão bom para ela, né? Não sei. Será que teria sido? Também será que ele sentiria penas? Porque eu acho que ele realmente não cogitava a possibilidade de ser ela. é. A impressão que dá é essa, né? Que ele fica achando que ela tá servindo ali, tipo, tem que ter um culpado, então É, vamos culpar ela porque ela não tem valor, vamos botar na conta dela eu esse não sei, problema, né? eu fiquei com essa impressão de que ele realmente não Acreditava cogitava na essa inocência. possibilidade, né? Aliás, nenhum Sim. deles, né? Dali do Pulinho, né? Não Acho que o sei, próprio Tate, né? Você não acha? sei. É. O Tate fica surpreso quando ele encontra no final, É, né? Que ele vê que ela se é. matou, né? Ele fica meio impactado ali, mas não sei. Eles ficam suspeitos em dado momento, né? O Pulinho, quando fica com muito bravo, quando ele fica, sabe, que ela aparece lá machucada Aham. na mercearia para comprar passagem, e ele fica. Aí você começa, será que foi ele? Né? Aham. Aham. Você vai suspeitando de um e de outro. Por outro lado, eu ficava pensando, bom, se for o Tate, ele ia ser tão filha da mãe de não assumir e deixar E ela ser deixar ela de julgada. frente. É, pois é, isso que. E aí você começa a achar estranho, né? Assim. Eu fiquei com pena da mãe, né? Depois que você vê que da mãe do Chase, Pois né? Ela era a única que estava é. dizendo a verdade. É, pois é. Não, mas eu cheguei a pensar que poderia mesmo ter sido um Um acidente, não sei. acidente. Principalmente quando o advogado apresenta aquela prova, né? De que há uns anos atrás, um ano, sei lá, 2 anos atrás, o próprio xerife tinha avisado Uhum, lá a guarda florestal que a torre de incêndio estava em perigo ali, né? Que podia uhum. causar um acidente, que o negócio estava solto. Aí você pensa, é um acidente, né? É, não, Eu até que ela estivesse lá, estivesse envolvida,
mas não que tivesse realmente ter tido a atitude mesmo de matar mesmo, né? Eu achei que podia ter sido um acidente envolvendo até os dois, mas não proposital. Aham, aham, tipo numa coisa de corporal, né? Porque É, ele tentou é, estuprar ela, né? pois é. Então ali pode ter acontecido alguma coisa e realmente dá a entender que ela passou por ali quando não tem as pegadas, né? Não tem as Exato. pegadas. E tem partes no filme que aparece Que ela ela apaga. apagando as pegadas dela quando ela tá fugindo de Do alguma agente coisa, né? social, Vocês estão vendo? de um desses É, agentes, eu acho que ia é. lá perturbar ela e ela saía desfazendo tudo, né? Ela ia andando e desfazendo, Aham. né? É. O filme ele tá o tempo todo com essa jogada, né, de você falar, não foi ela, não, mas será que foi, né? Você fica o tempo todo, porque ela dá pistas, né? Ela dá pistas quando ela vai falando, aparece até no jantar com os editores do livro, que ela tá ali falando sobre, eu acho que vagalume ou zangão que mata É, a fêmea, não sei o quê. Aí aparece voltando, né, a questão lá do Tate, que ele ficou é, enfim, eles começam a ter uma relação e depois é muito inacreditável que ele não volta, né? Gente, eu não acreditei que naquele 4 de julho ele largou ela lá, né? Ele sai para também. fazer a faculdade porque o pai fala, né? Você não vai largar tudo por ela. E aí ele realmente sai para fazer uma faculdade, fica de voltar e não volta. E isso foi muito cruel com ela, muito É, cruel, porque ela tem é. uma ferida de abandono muito, muito intensa. E ele fazer isso com ela foi muito, muito ruim, né? Eu fiquei com muita pena. Eu falei, gente, não acredito que ele foi capaz de fazer isso com ela. Sabendo o que isso representa para ela. Pois é, Mais uma vez abandonada, né? pois Mais uma é. vez deixada ali, né? Que amor, aí É você muito pensa que amor é esse, né? Ele realmente amava ela, exato, porque dali fica, a gente nesse momento nem sabe exatamente o que aconteceu com ele, né? exato. Eu me questionei, assim, eu falei, gente, pô, quem ama não faz isso, né? Como é que ele deixa ela, né? E aí você fica com raiva, né? Ah, tem aquela hora também que o Tate, Kelly e o Tate, né, vai mostrando muito a relação deles quando ele fala da mãe e da irmã que morreram num acidente Aham, de carro, porque tinham ido comprar uma bicicleta para ele, e pra ele fala ele. isso com uma dor de como se a culpa tivesse sido dele. E ela fala, a culpa não foi sua. Então ela tem um. Quando, até nessas coisas, você vê que ela tem uma noção, por mais que ela não compactuasse com aquela moralidade daquela sociedade, ela tem uma ideia das coisas como funcionam. Quando o próprio Pulinho fala para ela, por que que você não denuncia o Chase? Que bateu nela, ela falou: Você não sabe? Eu vou chegar na delegacia, vão dizer que eu estou querendo tirar dinheiro dele, que eu sou uma prostituta. Ela sabia, né? É, Então, assim, não é que ela não conhecesse as regras sociais, ela conhece, ela só não compactua, porque ela tem as sim. regras diferentes, mas ela sabe. Aham, E ela sabia que se realmente ela fosse lá denunciar, aquilo ia acontecer. Não ia resolver o problema dela, ao contrário, né? Ela que ia ficar com a pessoa errada da história, né? Hum, Aí aparece, enfim, até essa questão, eu acho que em vários momentos, né? Essa questão do sexo, né? Onde ela vai. Aí depois ela acaba. O Tate vai embora, não volta, e aí o Chase começa a aparecer. E ele é um babaca, né? Um heterotop daquela época, né? Assim, bem babacão. E no início eu fiquei com muita raiva, né? Porque ele tenta abusar dela e ela se revolta e tudo. Mas depois ele pede desculpa. E ele gostava dela, eu acho. então, eu ia te perguntar isso, se você Eu teve acho. alguma sensação de que ele gostava dela. Ele gostava acho que dessa simplicidade dela mesmo, né? Ali, do Porque jeito com de ela, ver as coisas. ele podia ser uma pessoa como ele é, né? Porque ela falou: Ah, mas você tem muitos amigos. Ele falou: Mas meus amigos não me conhecem. E que, segundo meu pai, se meus amigos me conhecessem, não seriam meus É amigos, né? porque tem Então, uma coisa interessante que quando ela pega ele com a noiva, ele imediatamente vai atrás dela para se explicar. Só que aí, sim, obviamente, ele acaba partindo ali para um lado mais agressivo, mas ele vai imediatamente atrás dela, meio que para se explicar, né? Sei lá, para exato, tentar fazer com que ela não, para não perder ela, né? Para não perdê-la, né? exato. Eu acho que tinha muito esse papel social que ele tinha que cumprir, né? Ele era de Uhum. boa família, era esperado dele um determinado comportamento.
e ele não se permitia viver a vida que ele viver com ela, porque ela era a menina do brejo. Como é que ele, né, seria, que era uma pessoa popular na É. cidade, né, de família, Ele fala importante. isso, né, pra ela, né? A fulaninha lá é pra eu me casar. Eu não posso me casar com você. Apesar Uhum, de que ele prometia casamento a ela, né? Mas exato, ele sabia que exato, socialmente ele não podia, né? exato. Isso bota, é uma pedrada, né, se você vê. Eu fiquei pensando sobre isso, né? O quanto que essa moralidade social, que coisa, como que isso impacta, né, nas pessoas, como que isso é ruim, né? Por que que ele não podia se envolver com ela? Porque era socialmente esperado que ele tivesse uma outra coisa, um outro comportamento. Pessoas ricas ficam com pessoas ricas, né? Aquela menina toda enfeitada e ela, uma menina muito mais interessante, mas como ela era excluída, não era uma relação possível. O próprio Tate, ele fala depois, ele se arrepende, né? Mas quando ele vai embora, ele fala, depois ele fala, eu achei que você nunca fosse sair daqui, né? Que ela não fosse É, nunca querer sair dali. é, Como se isso fosse uma coisa de alguém que não vai crescer, de sim. alguém que não vai se desenvolver, que vai ficar limitada. E na verdade ela consegue permanecer ali e expandir, né? Ela cresceu, Uhum, só que ela não uhum. saiu dali. Ela não perde a essência, né? Ela cresce, mas sem perder a essência dela. Que eu acho que o Tate depois resgata isso nele também, né? Tanto que eles depois casam e ficam juntos, né? É, mas ele Mas eu também tenho. meio que volta só porque ele tinha alguma coisa ali que ele conseguiu ali perto. Ele conseguiu conciliar duas coisas que foram Exato. favoráveis para ele, né? Sim, sim, sim. Ele meio que O não precisou Chase, escolher, né, entre um e outro. Ele conseguiu conciliar os dois, né? Então, exato. É. Mas a impressão que dá é que ele buscou isso, né? Buscou esse retorno. Tipo, ele saiu para se formar, buscou voltar ali, até porque ele vai estudar, inclusive ele faz biologia, alguma coisa assim, né? uhum, E vai para lá uhum, estudar as espécies, ele fica lá dentro do pântano, né? sim, É um retorno. O Chase, ele nunca tirou aquele colar de concha, né? Então, isso é exato. uma coisa. Também Eu tem falei, ele isso. gostava dela, né? É, Só que ele, assim, é um amor nem toda, não é um amor saudável. Não é, é um amor que faz o outro prisioneiro, hum, né? Ele queria sim. aprisionar ela. Você é minha, né? Como uma propriedade. É um amor patológico. É diferente do amor do Tate, que queria que ela crescesse, que ela, né? Ele incentivava tudo de melhor para ela. O Chase não, ele tinha ciúme, né? Ele humilhava ela. Tem um momento que o Tate escuta o Chase contando, tirando onda com outro cara. Não, como que transar, fazer sexo com a menina do brejo? Ele, não sei o que, Uhum, ela é uma selvagem. Ele fala umas bobagens sem pé nem cabeça, né? uhum. Que, aliás, o sexo, coitada, né? Quando eles vão lá para o motel lá, meu Deus do céu, né? Não dura um segundo, ela tipo, o que que tá acontecendo, né? Ela Depois não ele fala, entendeu, foi nada ali. vai melhorar pra você, né? Depois melhora para você com a Depois melhora. prática. É É, triste. mas tem isso realmente dele usar o colar e a própria mãe dele fala, né, lá no julgamento que ele não Uhum. tirava aquele colar pra nada, então tinha um significado pra ele, ela tinha uma importância pra ele, Tinha, realmente. tinha, mas dessa forma, né, como ele se relacionava com ela, não tem condição, Não, né? Muito violento, né? E fora que essa violência dele faz ela entender, ela até o momento fala, agora eu entendo por que minha mãe foi embora, porque a Má foi embora, né? Por que que a mãe é, dela foi embora? Porque não dá para ser vítima dessa forma, só que ela resolve dar outro desfecho. Ela não ia sair do brejo lá do pântano, que era o lar dela, ela nunca ia sair dali. Então ela ia ter que acabar com ele, né? Porque ela ia porque ela, fazer é como, né? aí que ela fala uma outra frase, que eu não sei se eu lembro muito bem, mas acho que eu não anotei essa. Mas ela fala, eu posso viver sozinha, como é que é? Eu posso viver sozinha, mas eu não posso viver sozinha com medo, né? Ela fala isso em Exatamente. algum momento. Eu acho que é Exatamente. mais ou Uma menos coisa é viver isso. sozinha, outra coisa é viver com medo, né? É Ela não ia isso. ficar lá esperando para apanhar, né? E o Tate tenta, né, conversar, né? E aí ele vai pedir desculpas, né? Que ele vai dizer que o Chase não era homem para ela. Ela falou: "E você é? Você me abandonou", Pois né? E é. aí ela descarrega tudo que ela sentiu, né? É, que foi uma coisa muito cruel, né? E ele fala: te deixar foi a pior coisa que eu fiz e que eu vou fazer na vida, cometi um grande erro.
Que tudo que ele sonhava em ter faculdade e não sei o que não tinha sentido sem ela, né? Ele percebe que, na verdade, conquistar essas coisas para quê, né? Se não está com a pessoa que ele ama. E aí ele pergunta: tem alguma forma de você me perdoar? E aí ela fala: não sei como te perdoar. Eu achei tão interessante isso, né? Porque tem coisas que Uhum. a natureza não tem como responder, né? Essa É, emoção humana, né? é, Como que a gente se é, perdoa, né? Como é lidar com isso, né? E ela fala é. com dor, né? Tipo, como que eu me livro dessa dor, né? Eu acho que ela quer perdoar, mas como tirar aquela dor dela, né? Como tirar tudo que ele fez com ela, né? Como te perdoar? Isso a natureza não tem como ensinar, né? Isso a lidar com essas emoções é uma coisa muito humana, né? Não tem como, né? E a Ah, perda dele quando ele vai embora, eu acho que também que deve ter sido assim, eu acho que até mais difícil do que as outras que ela teve, né? Porque foi uma confirmação de que ela realmente era para ser sozinha, de que ela seria sozinha para é. sempre, né? Ele fica com ela ali e aí por algum momento ela sente que de novo que tem alguém e aí quando ele vai embora é a confirmação de que a vida dela é aquela. É, ela até fala isso. Eu precisava viver sozinha, mas há muito tempo sei disso. As pessoas não ficam, né? Ela fala disso, né? De É, é. que as pessoas não ficam, né? As pessoas que ela ama vão embora, né? Isso dá muita pena, né? Porque ela sente a solidão, né? Ela sente a dor de estar sozinha, né? E Uhum. aí vem essa questão do o que leva ela a, enfim, querer editar os livros, né? Que o Tate deixa lá a listinha para ela de editor e ela ignora aquilo por anos, porque ela ficou muito magoada com ele, mas ela resolve repensar quando vem aquela especulação imobiliária, eles querendo comprar as terras e fazer um resort, fazer um hotel, não sei o que lá. E aí ela vai no cartório e percebe que tem que pagar US$ 800, que naquela época era uma fortuna. E, enfim, aí ela vai e resolve enviar os livros e tudo mais, né? E Uhum. aí vem o irmão dela, o Jude, acha um livro numa livraria e vai lá ver, né? Ele volta para falar com ela, né? Eu fiquei até com pena, né? Eu falei, pô, ele era o irmão que ela mais tinha proximidade, por que que ele não foi antes? Eu fiquei É, pensando, né? Ele é. demorou E, muito, e né, os para ir outros lá. irmãos também, a irmã, as irmãs, né? Ninguém volta. Ninguém, Ninguém volta. ninguém, né? Muito cruel, né? Aí ele conta que a mãe morreu, né? E ela fica muito triste, mas ela entende um pouco porque aí é aquele momento em que ele conta para ela que a mãe saiu desorientada e que chegou na casa da irmã e ficou um ano sem falar nada. E aí, quando ela saiu desse estado de choque, ela mandou a carta que o pai queimou quando recebeu, né? Porque ela queria os filhos, né? E Uhum. o pai deve ter ficado muito bravo, porque ela não queria mais ele, né? Não, e E é aí ele. ela queima a carta. Porque ele fala escreve de volta para ela, né, dizendo que se ela tentar procurar as crianças, que ele vai bater neles, né? É, Tem isso. E aí é. ali ela E recuou logo também depois da ele até fala, intenção. ela juntou dinheiro para advogado, mas aí ela morreu de leucemia, né? Eu acho que era Uhum. leucemia, né? É, eu acho que Ela ficou é. doente. Ela ficou doente e acabou morrendo. Depois ela aparece lá na loja lá e o Chase chega e começa nessa cena de violência dele com ela, né? Ele tenta falar com ela e ela tenta fugir. E aí eles começam a debochar, os amigos debocharem dele. Ah, agora ela não quer mais saber de você, porque ela já tinha publicado o livro, né? E, enfim, aí você começa. Isso quando ele insiste que ele precisa dela, porque ele fala que só ela conhece ele, né? Eu acho que estar Uhum. com ela é poder ser quem ele é. Só que aí ela fala, eu tenho pena de você. Aí quando ela fala isso, ele dá-lhe uma bufetada, né? E ela devolve. Isso eu achei incrível, né? Na verdade, todo esse abandono que ela sofreu ao longo da vida, ela teria dois caminhos, né? Ou ficar muito frágil e sem reação a nada, ou ativar o modo sobrevivência e se tornar uma pessoa muito autodefendida, que é o que ela Aham. é, né? Ela não espera que Aham. ninguém venha, né? Ela Uhum. mesma vai se defender, ela não tem ninguém para defender ela. Então ela acabou se tornando uma mulher forte ali, né? E ela reage, consegue escapar, e ele tenta estuprar, e ela pega uma pedra e ela dá nele, ela enche ele de cacetada, chuta e corre É. para casa, né? Ela realmente teve uma reação ali que eu não esperava, porque quando você vê no julgamento ela muito frágil, como é que de repente ela não é essa pessoa frágilzinha que tá ali, né? É. Muito coitadinha, né? Ela é uma mulher forte.
Ela é muito É. forte, Não, né? inclusive, quando o Tate vai tentar ajudar ela, que ele vai lá na noite, aparece à noite na casa dela, ela fala, vai embora. Né? Eu vou resolver aqui, né? Meio que isso, né? É, Vai embora para não sobrar para você. E eu vou exato, resolver. Aí ainda exato. joga o gorro para ela, ela joga para É, ele, e, tipo, você não vê com quem ficou no final, né? Porque é, corta a cena, eles estão jogando, é, joga para um, joga para o outro, você é. fica, qual foi que matou, né? Bom, deixa eu ver. Aí, só que nesse dia que ela se defende dessa tentativa de estupro, ela grita para ele, né? Se você vier me incomodar de novo, eu vou te matar. E aí um pescador que estava perto escuta e ele depõe, né? No Uhum, julgamento. uhum. Mas isso mesmo ele, aí você fica, foi, não foi? Aí volta, né? Você É, fica o tempo todo porque oscilando, né? até aí, né? Falar é uma coisa, né? Ainda mais Exato, exato. E assim, ela naquele estava momento sofrendo de uma raiva. violência e Você vai e tudo, né? fala, é. E ela vai ficando bem esperta, né? Que ela fala, esse tipo de homem precisa dar o último soco. E ela fala que aprendeu isso com o pai É, dela. Né? Eu falo, ela mesmo já nessa sabe relação, que não ia ficar por aquilo mesmo, né? exato, É. ele ia querer ir lá pegar ela de novo, né? E ele destruiu a casa dela. Eu fiquei com muita dó, né? Quando ela entra em casa e ela vê que ele entrou lá e destruiu tudo, né? Destruiu É, os desenhos, jogou é. tudo, tava tudo espalhado, né? E aí ela fala a frase que você falou: estar isolado é uma coisa, viver com medo é outra bem diferente. Eu nunca vou viver assim, sem saber quando eu vou levar o próximo soco. Aí vem a cena do Chase, que fica com ela e tudo, e que ela tá machucada. Aí ela fala da reunião com os editores, que ela estava pensando em desistir, porque ela estava machucada. E o Tate fala: não, você tem que ir, você vai. E ele está sempre incentivando ela, né? Isso é muito Uhum. legal, né? Eu acho que isso é o amor verdadeiro, né? A pessoa que ama o outro, ela quer que o outro cresça, se desenvolva, né? Você não fica ali igual o Chase fazia, que ele amava, mas queria que pegar ela como uma propriedade, não aceitava quando ela dizia não para ele, né? Ela pega o ônibus, né? Aí, quando ela fala, né, não sei se é um lado obscuro na natureza, porque quando ela está na mesa com os editores e aí vem o papo, né, É do nesse negócio momento do que ela zangão e fala tal, do lado é obscuro porque da natureza. É. o editor fala, preciso passar longe dos insetos, isso é muito amoral. E ela fala, não sei se é um lado obscuro na natureza, somente modos inventivos de sobreviver contra todos os obstáculos. E aí, enfim, aí depois a coisa vai desenrolando, e aí o advogado começa a falar, né? Que o advogado fala para ela, né? Você tem toda a razão de odiar eles, né? Odiar, porque ele queria que ela fizesse algum depoimento ali para o júri ficar meio comovido. E ele fala: eu sei que você tem todos os motivos para odiar ele. Ela fala: mas eu não odeio eles, eles que me odeiam. Né? Eles me atacaram, me abandonaram. E ela fala: eu Uhum, não me darei em sacrifício. Né? Então, ela realmente ela tem muita clareza disso, né? De que ela foi muito maltratada por essa sociedade. Né? E se alguém tem culpa, não é ela, pelo que aconteceu. Né? Eu acho que isso fica subentendido. Né? E aí é a diferença, não é o não sentir culpa de um psicopata que tem uma frieza emocional. Ela não tem frieza emocional nenhuma. Ela tem muito afeto envolvido na história toda, mas ela uhum. consegue, e realmente, né? Se você for pensar, ela tem razão, né? Ela matou ele em legítima defesa, né? Não foi uma. Ela teve uma sensação de que ou era ela ou era ele. Se ela não acabasse com ele, Sim, ele ia acabar com ela. Talvez seja isso, e mas ia, né? Pelo andar da carruagem, né? é, e ela Eu acho que naquele. o Chase é o tipo de homem que, assim, ou você é minha ou não é de mais ninguém. Né? É É, aquele amor possessivo, doentio, né? De não deixar. Imagina que ele ia deixar ela ter uma vida com o Tate. é, Impossível, né? é. Provavelmente ele ia fazer um inferno na vida dela, né? Mas como será, assim, se tivesse ficado provado que foi ela, né, ali no julgamento, será que, pelo um olhar da psicologia, isso poderia ser usado como algum tipo de, para amenizar a culpa dela, na condenação dela, né? Não naquele tempo, talvez não tivesse
a psicologia não tivesse tanto reconhecimento, acho como tem hoje em dia. Mas hoje em dia, numa situação dessa, é que inclusive tem um outro caso, que depois a gente até pode falar também desse, porque foi feito filme, documentário daquela menina Gypsy Rose. Eu não sei se você já ouviu falar nesse caso. É Eu bem já, famoso agora, ela acabou de ser solta, que matou a mãe, é, sim. porque a mãe Eu não sei em tratava ela detalhes, como eu sei. doente desde que nasceu. Depois eu te dou umas dicas para você assistir esse também. E até hoje tem muito questionamento e ela foi realmente ela que matou a mãe, ficou provada, ela foi presa e tudo. Mas, assim, até que ponto realmente, onde está a culpa, né? Dela, e óbvio que existe assassinato, né? Não É, tem como dizer que, né, que é aceitável, mas ela se viu muito nessa situação, né? Ou ele ou eu. E com essa uhum. falta de moral, essa falta né, desse desenvolvimento mesmo, né, de sociedade e tudo, se isso poderia ser usado como uma forma de amenizar a pena, né? Eu não sei, Tem assim, esse juridicamente entendimento? falando, psicologicamente, com certeza, mas eu não sei até que ponto a justiça acataria uma intervenção nesse sentido, né? Porque ela não é inimputável, né? Como se fosse uma pessoa que não pode responder por si, porque aí sim é um objeto, né? Não vai ser uma pessoa que tem um problema psiquiátrico grave, ela não vai ser julgada da mesma forma de uma pessoa que não tem. Então, óbvio que a gente está falando de pessoas sãs. Aham. Então, eu não sei como que isso entraria juridicamente, né? Porque ainda que ela tenha toda a justificativa, na nossa sociedade não é aceito olho por olho, dente por dente. Não Uhum. mais. Talvez no Uhum. passado fosse, né? As pessoas se matavam muito facilmente, né? Não era, né? Sei lá. A morte hoje ela é vista de uma outra forma, né? Você tirar a vida de alguém entra em debates tão longos. Gente, até o aborto é um debate, a criança anencefala é um debate, sabe? Então, você, ainda que tenha uma justificativa, tipo, não, ela realmente foi muito violentada psicologicamente por essa sociedade, ela foi muito violentada por esse cara, né? Só se fosse um caso de legítima defesa, aí juridicamente eu acho que ela teria alguma coisa. Mas a psicologia ainda não tem esse lugar, né, na justiça. Eu É. acho que poderia até argumentar, mas é aquilo, explica, mas não justifica. Explica a Uhum. situação, mas não justifica, Sim, porque não, sim. se for assim, né, a gente vai explicar um monte de situação que não deveria ser resolvido dessa forma, né? Não é o melhor caminho para se resolver, né? Esse é mais um daqueles casos no filme que a gente vê torcendo, né, Claro, né, claro. pro lado errado, porque depois no final a gente descobre que foi ela, mas ainda assim não fica meio que aquele sentimento de putz, deveriam ter pego ela e ela deveria estar presa. Não, você fica assim, bom, pelo menos ela conseguiu se Retaliação livrar, né? histórica, né? Tipo assim, foi só uma reparação É, histórica. esse foi um Tipo, dos motivos que me fez ir pesquisar sobre o filme para saber qual que era o sentimento das pessoas depois que terminam de assistir, né? E que vem ali o final. Qual o sentimento que a pessoa sai desse filme? De que ela deveria ter sido culpabilizada, que deveria ter sido descoberta, deveria ter sido preso, ou que bom que ninguém descobriu, que ninguém conseguiu provar nada, né? eu acho que o filme induz a todo mundo achar que bom que ninguém descobriu, né? Do tipo, porque ela seguiu a vida dela plena, né? E ela não fazia mal a ninguém, ela não era uma serial killer, né? Ela não era uma psicopata que sairia matando as pessoas que estivessem no caminho É. dela. Não é Mas ela isso, né? matou um rapaz, um jovem, a mãe Sim, sofrendo lá, deixou sim. uma família em sofrimento, né? Mas eu acho que o filme é aquele, é matar ou morrer, né? Eles colocam a coisa meio assim, né? Ela estava muito assustada, né? Ela estava ali, você via que ela nem estava dormindo, ela estava dormindo no barco. Teve uma noite que ela dorme no barco, escondida. Ela não podia nem ficar em Sim, casa, ele ia sim. matar ela, né? O filme dá a entender que se ela não matasse ele, ela seria morta por ele. Até porque ela não tem proteção social nenhuma, nenhuma. Se ela vai na delegacia, ele está me violentando. Quem é você aqui, né?
Então, aliás, sinceramente, até hoje, depois da Lei Maria da Penha, a coisa mudou um pouquinho. Mas até hoje, né, se você sofre qualquer nível de violência, é muito difícil, Ou né? seria Com a que Lei Maria o da que que você fez para merecer isso? O que que você fez Exato, a ele para ele estar atrás de você? exatamente, exatamente. Então a coisa é colocada num ponto de uma pessoa que não tem nenhuma proteção social, nenhuma, nunca teve, nunca teve. Como que ela poderia, acionar os meios legais para resolver isso? Não existe. Ela não tinha ela não tinha essa possibilidade na vida dela. Então eu acho que ela foi para tudo ou nada, e eu acho que se ela fosse condenada, ela só ia aceitar. Assim, dá a entender isso, do tipo, ela estava ali, é, ela não estava disposta, ela falou, não vou, não me darei em sacrifício, né? Ela não queria assumir uma culpa diante dessa sociedade, porque ela tinha plena consciência de que eles falharam com ela. Então, e se eles, é isso, o julgamento é sobre eles, não é sobre mim, né? E se eles Mas deixou condenassem ela, eles que decidam. É. é. E se condenassem ela, ela ia falar, é mais uma dessa sociedade que não vale nada, né? Eu acho que ela só ia aceitar, enfim, né? Dá a impressão que ela tá ali muito, muito esperando o que vai acontecer. E se ela fosse realmente inocente, não tivesse feito nada, talvez ela não aceitasse tão calmamente o destino ali, né, traçado, se for assim. Ela fez o que ela fez, e eu acho que e é isso, apesar dela não compactuar com essa moral, ela sabe como a sociedade funciona. Ela não pode ser, você não pode dizer que ela não sabia, ela sabe, Uhum, ela sabe. uhum. Ela sabe É como que verdade. as leis É. funcionam e tudo, né? Então ela Aham. sabia que ela tinha esse risco, ela assumiu esse risco, né? Só que ela foi E, bem e inteligente, né? por que guardar o colar? Por que tirar o colar dele e guardar? É, É meio que aí, um prêmio, uma vitória. difícil saber, né? O É, que que se passa ali, né? E depois ele pega a conchinha e devolve para o mar, né? Como um é, ciclo que dá a impressão, né? De voltou de onde ele nunca devia ter saído ali, né? Volta para o mar. É uma história que tem que ser ali apagada. aham. O que eu não sei, né? O que que poderia simbolizar isso para ela, né? Como se ela tivesse pegando de volta alguma coisa que ela tivesse dado para ele, né? Você, quando presenteia alguém, é alguma coisa sua que você dirige para o outro. E é cheia de afeto, né? Eu acho que ela só pegou de volta, ele não merecia aquilo, né? Ela Uhum. não, talvez não merecesse Será aquele que ela afeto, né? gostou dele? Ela chegou a gostar dele em algum Ah, momento? eu acho que sim. É. Eu acho que sim. Quando ela faz a concha, é com afeto. Tem ali um amor. Porque ela até fala que com ele, tem uma parte que ela fala que bom não ficar sozinha, assim, né? Ele era uma companhia para ela. Sim, Era bom não estar sozinha de sim. novo. E aí Aham. ela vislumbrava com ele uma companhia. Não o amor que ela tinha pelo Tate, mas uma companhia. Alguém para ela não ficar sozinha. Alguém com quem compartilhar. Né? Que tinha um afeto ali, né? Uhum. Que depois foi indo pro ralo, né? Na medida que a coisa. Mas tanto que ela volta, quando ela encontra ele com a noiva, ela entra em casa quase vomitando ali, tipo, É verdade. desesperada, tipo, É. gente, quem é essa pessoa? Né? Eu acho que é Aham. um impacto assim de que nojo, né? Ela volta meio quase vomitando mesmo, né? Eu acho que ela ficou muito impactada com aquilo porque ela teve uma decepção muito grande com ele. Ou seja, ela esperava algo dele, né? Ela tinha uma entrega Uhum. ali naquela Sim. relação. E eu acho que ela pegou de volta o que ela nunca deveria ter dado, né? Que aquela concha representava esse afeto, né? É. Eu acho que é mais isso, né? Que ele carregou ao longo do tempo e eu acho que ela realmente viu que ele não era merecedor daquilo, né? Daquele amor que ela tinha dirigido para ele, né? O filme é lindo, né? Ele mexe em muitas questões, né? Mexe nessas questões. Eu fiquei até pensando, gente, a sexualidade é uma coisa tão natural, né? Por que que a gente coloca tanta regra, tanta coisa? Você vê que com ela era uma coisa que estava fluindo, assim. Por que não, gente? Qual o problema? Tipo, é da É, vida. E é. quando ele pede ela em casamento, ela fala, mas a A gente não gente está já é casado? casada, já É, tá casado. É. como os gansos, né? Assim, tipo, eles têm uma relação para ela, basta. É. Isso basta. Não precisa de um papel, Mas né? Não precisa mas é dessa. interessante que depois do tempo passa, a gente vai vendo, eles não têm filhos, né? Eu pensei a mesma coisa.
Mas tem uma hora que É. aparece uma família chegando com criança, eu não Eu não entendi sei se é a aquilo família do exatamente. irmão dela, talvez, porque chega uma mulher com as crianças, talvez sejam. Não é, não são Não é deles, dela, né? né? É, É, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, interessante ela não ter tido filho, né? é. O que isso quer dizer, Vamos, né? Eles tiveram lá a vamos ter que ler o relação livro dos para dois. saber se o É, livro fala alguma se- coisa. e é bonito o final, né? Quando ela tá no barco e ela vê a mãe, eu falei, ai, morreu. Primeira coisa que eu pensei, ai, não acredito que ela morreu. Porque é um resgate para ela, né? Essa relação com a mãe, né? É um elo perdido ali, né? É uma dor que ela carregou ao longo da vida. E tem alguns traumas da infância que a gente carrega, né? Fica uma dor, né? Quando é um trauma muito profundo, como essa, esse trauma do abandono que ela sofreu, e tudo que ela viveu por conta dessa ausência, né? Dessa proteção dessa mãe. Ela carregou ao longo da vida, né? E na cena final, né, na morte, o que que ela vai, né? Ela volta pro colo dessa mãe, né? Que era o que ela Uhum, aparece até a cena dela criancinha de novo, né? Como criança. se enfim ela tivesse resgatado essa É. relação, né? Talvez até por isso não ter tido filhos, né? Para esse trauma, né, tão grande em relação à maternidade, né? Exato. Talvez não tenha dado ela esse sentimento de O mãe. filme é comovente, eu acho. Você É, vai se envolvendo com a história da Caia, né? Assim, é, você vai entendendo aquilo é. e essas idas e voltas para o passado, aquilo vai vai costurando a história, né? De uma maneira muito rica. Porque vai fazendo você comprar a história dela, né? É, Eu é. acho que o filme vai andando de forma que a gente vai comprando o lado dela, né? Quando chegar lá no final, a gente vai estar concordando com tudo de boa, né? Porque é difícil, né? Não se envolver com a história, né? Eu achei muito bom. Foi uma grata surpresa, porque eu nunca tinha visto. Ah, bom, que bom, Adriana, que você gostou. É, Muito sim. obrigada. Obrigada pelo convite e boa sorte, né? Que você continue aí Obrigada. explodindo aí com o Obrigada. Conectune. Vai dar tudo certo.